Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar com o Dr. Bruno Brandão, de volta ao nosso programa com um tema muito interessante, o uso da maconha medicinal. A gente vai bater um papo, ele que está no seu consultório em Belo Horizonte, aceitou fazer essa conversa através de um bate-papo, numa videochamada. Agradecendo a você que acompanha pelas nossas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook e também do nosso site tvvalenet.com.br, transmitido no canal 7 analógico e no canal 34 digital. Doutor Bruno, que prazer em recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço o convite, Marconi, boa noite a você e boa noite a todos que estão nos assistindo. Doutor, vamos falar aqui um pouquinho sobre a maconha, né? A gente deve se preocupar com a maconha? Então, Marconi, certamente sim, tá? A gente sabe que a maconha medicinal, quando você fez a chamada aí, ela vem com uma proposta de tratar diversas doenças, a gente está tendo diversos resultados positivos, mas isso tem sido confundido com a maconha que a gente chama de uso recreativo, ou seja, a maconha fumada, né, que as pessoas usam para se divertir, entre aspas. Essa sim está associada com só prejuízo e não tem associação nenhuma com benefício terapêutico, igual muitos falam aí na base da ideologia. Tem um assunto que quando a gente fala, normalmente ele gera muita polêmica, porque muitas pessoas mesmo começam a defender o uso dela de forma recreativa. Vamos lá. A sociedade enxerga a maconha no viés do Código Penal. Como a sociedade científica lida com essa situação? Então, na verdade, Marconi, a gente precisa diferenciar, né, questões sociais, questões criminais das questões de saúde. O assunto legalizar maconha ou não, se deve ser descriminalizado ou não, isso compete a uma esfera social. Claro que nesse aspecto, questões associadas com saúde devem ser levadas em conta. Mas aqui, quando eu estou falando da questão da saúde. A maconha fumada, do ponto de vista da saúde, é só problemas. E isso tem se tornado um problema maior. Tem um estudo, por exemplo, da Universidade de Michigan, lá nos Estados Unidos, que mostrou que a percepção dos malefícios da maconha, usada de forma recreativa, de 1991 até agora, foi um estudo que foi realizado dentro da universidade, pelos estudantes universitários lá, essa percepção diminuiu. Ou seja, as pessoas perderam um pouco esse receio de usar, de associar a maconha com problema. Em contrapartida, a percepção dos malefícios do álcool e do tabaco, isso é um dado positivo, ele aumentou. Então, por exemplo, a gente tinha um consumo de álcool em torno de 55%, de 91 para cá, isso caiu para aproximadamente 30%. O tabaco, a queda foi ainda maior, era cerca de 30% das pessoas que usavam, tivemos uma queda para 6%. Em contrapartida, a maconha aumentou de 10% para 25%. Resumindo, as pessoas perderam o medo da maconha, isso é muito ruim, e por outro lado, um lado positivo é que as pessoas começaram a se atentar para os malefícios do álcool e do tabaco, coisa que antigamente não era tão o pessoal não preocupava tanto, hoje tem se preocupado mais. Eu estou falando assim desses malefícios, né? A maconha, ela pode causar dependência para outras drogas, por exemplo. Quais os malefícios causados pela maconha? Então, Marconi, são diversos, tá? O primeiro ponto que você tocou é muito importante, ela sim funciona como uma porta de entrada, tem diversos estudos que mostram isso, e é interessante que isso é um dado estatístico, a gente mostra correlações estatísticas, então não é 100%. E aquelas pessoas que usam, que não tiveram problemas, elas defendem que aquilo não faz mal, porque eu uso e não tive problema. Mas uma parcela significativa das pessoas tem diversos problemas, entre eles, a começar pela dependência. E é interessante que essa dependência ela está claramente associada com a frequência do uso e com a idade de início. Quanto mais precoce o uso, maior a probabilidade do indivíduo se tornar dependente. Então, aquela pessoa que experimenta a maconha, por exemplo, antes dos 16 anos e numa frequência muito elevada, ela tem em torno aí 16 a 20% de chance de se tornar dependente. Então, veja bem, a maioria não vai se tornar dependente, 20%, mas isso é uma parcela significativa. Quando a pessoa experimenta a maconha após os 21 anos, por exemplo, essa chance vai para mais ou menos 3%.
Então, se a gente olhar um risco global, realmente ele é baixo, é 3%. Mas é um jogo de sorte, né? Se você tiver desses três aí, você pode sim realmente desenvolver uma dependência. Outro aspecto está associado com psicose, com esquizofrenia, aumenta o risco de forma significativa da pessoa desenvolver um transtorno psicótico. Dentre eles, a esquizofrenia, o transtorno de personalidade esquizoide, que tem uma certa relação com a esquizofrenia, a esquizotípica, desculpa, que tem uma certa relação com a esquizofrenia, também a gente aumenta o risco de desenvolver isso. Sem contar as doenças respiratórias, que ninguém fala, né? Câncer de pulmão, as alergias, as pneumonites, enfim, as doenças respiratórias também estão associadas com maconha. Acidente de trânsito também. A gente fala em acidente de trânsito, a gente lembra só do tabaco, só do álcool. Da mesma forma que a gente fala de câncer de pulmão, a gente lembra só do tabaco. Então, tem um estudo que mostrou que entre os usuários de maconha, eles têm um risco 2 vezes maior de se envolver em acidente de trânsito do que aquelas pessoas que não usam. E aí sempre quando você fala, um vem falar, não, mas isso não procede, acidente de trânsito é álcool. Também, álcool inclusive mais, mas a maconha também aumenta a chance da pessoa se envolver num acidente de trânsito. As depressões, ansiedades, seja fobia social, transtorno do pânico, agorafobia, que é aquele medo de ficar no meio de muita gente. A maconha, ela aumenta de forma significativa a chance dos indivíduos desenvolverem esses transtornos. E aí muita gente fala, não, eu vou fumar maconha para relaxar. Às vezes, na hora que você está fumando ali, você pode até relaxar, mas o preço que você paga depois, ele é muito alto. Doutor, você disse que a questão das doenças respiratórias, né, os problemas respiratórios. Nesse período de Covid, o usuário de maconha, ele poderia estar no grupo de risco? Olha, é difícil a gente falar se ele está no grupo de risco ou não, mas certamente, se for um usuário frequente, né, um risco maior de desenvolver doenças respiratórias ou mesmo doenças mentais, que o Covid ele tem uma associação, principalmente o pós-Covid, a gente tem observado que muitas pessoas estão desenvolvendo alguns tipos de doenças, transtornos mentais no pós-Covid. Então, eu diria que sim, tá? Não sei se seria um risco prioritário, mas sim, aumenta de forma considerável a probabilidade desse indivíduo ter, sim, doenças respiratórias, da mesma forma que um tabagista. Então, essa ideia que a maconha não faz mal para o pulmão porque é natural e não sei o quê, isso é uma ideia que a gente deve argumentar muito contra isso, porque ela faz mal, sim. Não, eu costumo, às vezes, falar com os pacientes, né? Não é porque um veneno de um escorpião, muitas vezes, ele é menos venenoso, o potencial de dano é veneno de uma outra cobra, que o veneno de escorpião deixou de fazer mal. Então, assim, a maconha fumada, ela sim, ela está associada com doenças pulmonares também e pode sim, com certeza, agravar uma complicação respiratória aí por conta do Covid. Olha, eu quero falar do uso da maconha medicinal, clinicamente, mas eu vou deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo o Dr. Bruno Brandão, psiquiatra. Estamos falando do uso da maconha medicinal, clinicamente, recebendo aqui esse bate-papo super, né, uma boa prestação de serviços. Agradecendo a você que acompanha pelas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site, tvvalinete.com.br, também no canal 7 analógico, canal digital 34. Doutor Bruno, falei no próximo bloco, fiz uma chamada para falar sobre o uso da maconha medicinal clinicamente, né? Alguns países já usam, né, esse recurso. Quando é que a maconha pode ser usada clinicamente? Na verdade, alguns países, inclusive o Brasil, já está usando. Né? No ano passado, assim, já usava, mas antigamente você tinha que ter uma autorização judicial, tinha toda uma burocracia para você conseguir a maconha. O custo era muito alto, ainda é alto, mas a Anvisa agora ela simplificou o processo. Basta que você tenha uma indicação médica, uma receita médica, um relatório explicando ali, você já consegue pegar em algumas farmácias aqui no Brasil mesmo. Você não precisa só importar. Mas o acesso ainda é um pouco limitado por questões financeiras. Mas assim, Marconi, só antes da gente falar das indicações delas, que tem algumas aqui que são importantes, é muito importante a gente deixar claro, maconha medicinal, a cannabis medicinal, não é
a maconha fumada. Eu falo isso porque as pessoas, principalmente os usuários de maconha, eles começam a ler sobre a cannabis medicinal, pegam as informações trocadas do que é cannabis medicinal e começam a falar, olha, a maconha trata epilepsia, então eu vou fumar maconha. A maconha ela é indicada para tratar alguns quadros de dores. Acaba que eu já estou falando as indicações, né? Pode servir para aumentar o apetite em alguns pacientes cronicamente com inapetência, enfim. A gente está falando da maconha medicinal e não a maconha fumada. Por que isso? A maconha ela tem basicamente dois componentes, que é o THC e o canabidinol. Até pouco tempo atrás, a gente associava o canabidinol às propriedades positivas da maconha e o THC, que é o THC, às propriedades ruins. Hoje a gente sabe que o próprio THC ele pode sim ter benefícios terapêuticos, mas isso quando em concentrações bem estabelecidas. Então, os laboratórios pegam a planta, manipulam ela, estabelecem as determinadas concentrações para determinadas indicações. Então, esse é um problema. Na maconha fumada, você não tem essas concentrações bem definidas. E outro ponto importante é o calor. Quando você coloca a maconha no papel e aquece ela com calor, você altera as propriedades da molécula. Então, você tem o canabidinol, por exemplo, na sua forma ácida, na sua forma básica. Isso tudo interfere as propriedades dele, ele perde as propriedades terapêuticas e acaba realmente fazendo mal. Então, feita essa observação, sim, a maconha ela tem diversas implicações e acredito que ao longo de alguns anos, ou talvez até menos, ela vai ter mais ainda. Uma que já é bem conhecida é a indicação para epilepsia, crises convulsivas refratárias, que não respondem bem aos anticonvulsivantes, ela pode ser indicada. E aí também a gente tem que pensar o seguinte, ela não é indicada para todo tipo de epilepsia. Você tem que passar por um neurologista, um especialista que tenha uma habilidade de lidar com essa maconha, com esse cannabis medicinal. Você disse da maconha fumada. A maconha medicinal, ela não é fumada? De forma alguma, tá? A maconha, não é a via respiratória que você usa. Você vai ter diversas outras vias que você vai usar, mas não é a via respiratória fumada, ela não é aquecida. Então, fumar maconha não tem nada de medicinal. Fumar maconha não é medicinal. Isso é que eu acho que a gente tem que deixar claro e bater nessa tecla. E sempre quando a gente fala isso, as pessoas que fumam de forma recreativa, elas usam esse argumento. Olha, eu vou fumar para tratar. O que eu quero deixar claro, Marconi, o que eu sempre falo é o seguinte, eu não estou julgando, a gente não está julgando quem fuma ou quem não fuma. O que a gente não pode deixar é associar fumar maconha com saúde. Se a pessoa fala, eu fumo mesmo, eu quero fumar porque eu me sinto bem, azar se faz mal, eu gosto de fumar, de repente é um direito dela. Igual as pessoas que fumam tabaco. Olha, a pessoa quer, eu quero fumar, quero morrer fumando tabaco. Tudo bem. O que não pode ser dito é fumar tabaco faz mal. Não tem ninguém proibindo ninguém de beber. Né? Mas o que não pode falar é, eu vou beber para tratar problemas de saúde. Da mesma coisa a maconha. Quer fumar? É uma escolha individual. Mas o que a gente não pode nunca é falar, vou fumar para tratar doenças. E muitas pessoas que fumam de forma recreativa, por prazer, por diversão, elas começam a alegar isso. Eu vou fumar porque maconha não faz mal, porque é natural, porque trata uma série de doenças, então eu vou fumar e está tudo bem. Não tá. São coisas totalmente diferentes. Você usa ela de forma recreativa, de forma fumada, e você usar ela de forma medicinal. Até a medicinal, ela tem que ser bem indicada. Não é assim, eu vou usar a maconha medicinal para tratar epilepsia. Não, tem diversos tipos de epilepsias, por exemplo, que não vão responder à maconha medicinal, que vão responder aos medicamentos comuns. Então, não basta simplesmente ser a medicinal que vai sair tratando tudo. Ela tem que ser bem indicada também. A maconha medicinal, ela é também um alucinógeno? Não. Maconha medicinal não. A parte alucinógena. Não, eu digo porque existem muitos medicamentos para tratamentos psiquiátricos, inclusive, que causam alucinações, né? Perfeito a sua colocação. Esse, inclusive, é um dos argumentos que muitos usuários de maconha alegam. Falam assim, então tá, né? Você está falando que maconha não faz tarja preta que você prescreve aí no consultório que fazem bem. Na verdade, também não fazem bem. A gente sabe que diversos medicamentos prescritos, tanto pelo médico psiquiatra quanto por outros médicos, têm sim propriedades extremamente maléficas que fazem muito mal, mas, normalmente, todo medicamento, quando a gente usa um medicamento, a própria maconha medicinal,
a gente troca um problema menor, que são os efeitos adversos, as interações, os problemas do medicamento, por um efeito maior. Ou seja, o paciente tem muito prejuízo por conta de uma doença. A hora que eu vou passar um remédio para ele, esse remédio ele tem que melhorar aquela doença dele e, de repente, se tiver alguns efeitos desagradáveis, alguns efeitos prejudiciais, esse prejuízo que o remédio vai causar ao organismo da pessoa, que normalmente todos causam, tem que ser menor que o prejuízo da doença. Isso é que a gente fala a relação de risco-benefício. Então, quando eu passo um remédio para o paciente, inclusive a maconha medicinal e todos os outros, a gente sempre tem que pensar o que o paciente vai ganhar tomando esse remédio e o que o paciente vai perder tomando esse remédio. Em relação, por exemplo, aos tarjas pretas, que muita gente alega isso daí, eles realmente não têm indicação para ser usado de forma contínua e tal, mas isso seria um outro assunto. Mas quando eu prescrevo um medicamento, eu falo, olha, eu vou passar esse medicamento para esse paciente, ele vai perder porque tem algumas coisas ruins nesse remédio aqui. Mas, por outro lado, ele vai ganhar porque eu vou resolver um problema dele muito maior. Então, eu troco um problema maior por um problema menor. A maconha fumada é só problema, você não tem benefício nenhum. Então, sim, existem alguns medicamentos que têm como efeito colateral, sim, algumas alucinações, mas isso quando aparece, normalmente a gente suspende esse medicamento. Tem sim medicamento, o sujeito começa a tomar o medicamento, ele faz, por exemplo, uma virada maníaca, ele entra num quadro de transtorno bipolar, num quadro de uma confusão. É uma reação indesejada do remédio que você vai suspender o remédio, você não vai manter um medicamento que está te fazendo mal. Então, isso não serve de argumento para a gente pensar assim, não, mas os medicamentos também fazem. Se você tiver uma reação dessa, provavelmente um médico vai suspender esse medicamento. Não é que o medicamento faz isso, ele tem o potencial para causar determinados efeitos adversos, ou mesmo alguma reação, enfim, se tiver, você vai ter que suspender o remédio. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, claro, claro. Agora, falando de alucinógenos, né, vamos falar da maconha fumada. Que diferença tem a maconha, né, como alucinógeno, de outros alucinógenos? Por exemplo, um produto usado em um ritual lá no interior do Amazonas, que é o Santo Daime, que é o ritual. Eles usam a ayahuasca, que é um alucinógeno que até onde me falaram o negócio é meio bravo. Que diferença tem esses alucinógenos um do outro? Olha, na verdade, as drogas, de um modo geral, elas são classificadas em 3 tipos. As drogas depressoras do sistema nervoso central, cujo maior exemplo seria o álcool. As drogas estimulantes do sistema nervoso central, um exemplo aí seria, por exemplo, a cocaína e o próprio tabaco. E as drogas perturbadoras do sistema nervoso central, que são as alucinógenas. A maconha, ela é, ao mesmo tempo, uma droga perturbadora e uma droga depressora. A ayahuasca, o chá, ele também é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Então, assim, existem diversos relatos de pessoas que já tiveram graves problemas, sérios, óbitos, inclusive, associados com esse chá. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente começa a achar, não, é um ritual religioso perfeito, nós precisamos respeitar as religiões e tudo, mas a gente tem que ter em mente que se trata de uma substância que altera o funcionamento do sistema nervoso central, que pode, inclusive, sequelar pessoas. Aí vai vir diversas pessoas falar, não, eu já uso isso há muito tempo e eu nunca tive problema. Porque quando a gente está conversando aqui, Marconi, a gente está falando de estatística, a gente está falando de probabilidade, a gente não está falando de certeza. É a mesma coisa, você colocar uma bala no revólver, dar uma voltinha e dar um tiro. Não morri. Tudo bem, você deu sorte, mas você poderia ter morrido. E a gente tem a tendência a achar que aquilo que acontece com a gente é o que vai acontecer com todo mundo. Então, se eu fumei maconha e não tive problema, significa que todo mundo pode fumar. Se eu usei o chá e não tive problema, não dá problema, porque eu conheço algumas pessoas que já usaram e não tiveram problema. Mas não significa que todo mundo vai ter essa evolução. Tem diversas pessoas que têm evolução desfavorável com o uso desse chá de forma religiosa, alguns até de forma recreativa. Tem estudos também no sentido do uso desses alucinógenos de forma terapêutica, tá? Mas sempre quando a gente fala o uso de alucinógenos de forma terapêutica, os chás, enfim, a gente tem que levar em conta que são estudos aonde essas concentrações são bem determinadas, é onde você tem um controle daquela situação clínica e não sair usando aí por usar. Enfim, é sim perigoso o uso dessas substâncias dessa forma que vem sendo usada aí, é perigoso. E tem muita relação, ou seja, ela perturba o sistema nervoso central
E a gente fala alucinógenos é porque ela tem o potencial de causar as alucinações, que são alteração dos nossos sentidos. A definição de alucinação é isso, é uma alteração dos sentidos. Quais sentidos? Audição, visão, olfato, paladar, o tato. Normalmente, as que são mais acometidas são as auditivas, alucinações audioverbais, onde a pessoa começa a escutar vozes que não estão ali. E com os alucinógenos, muitas vezes vê as coisas também. Então, a relação de alucinógeno está se referindo, na verdade, a um fenômeno da alucinação, que todas as duas têm um potencial de causar. Doutor, o usuário de maconha, o fumante, quando entra em abstinência, ele está sujeito a que tipo de reação? As reações, de um modo geral, das drogas depressoras do sistema nervoso central. A pessoa vai começar a ficar... O que acontece? A droga deprime o corpo dele. O que é isso? Faz com que o corpo dele comece a funcionar de uma forma mais lenta. E aí o organismo ele sempre tende ao equilíbrio. Então o organismo ele começa a funcionar de forma mais acelerada. Para quê? Para voltar ao equilíbrio que ele está ficando lento por conta da droga. Então o organismo acelera o funcionamento para ficar em equilíbrio. Na hora que você tira o que está deprimindo, aparece só a parte acelerada. E como que vai manifestar isso? Agitação, irritabilidade, inquietação, insônia, palpitações, crises de ansiedade terríveis, crise de pânico, com agorafobia ou não, o próprio desenvolvimento de determinados transtornos. Na verdade, a crise de abstinência. Né? A crise de abstinência é caracterizada por uma excitabilidade desse indivíduo, que na grande maioria das vezes vai ser irritabilidade, agressividade, insônia, enfim, são os principais sintomas aí, e uma fissura também pela droga, né? E o paciente associa, olha, se eu estou tendo isso aqui, é porque eu parei com a droga, então eu vou usar e eu relaxo. Isso muitas vezes confunde o paciente também. Muitas vezes ele começa a entrar numa crise de abstinência, ele vai lá e usa a droga, ele fala, tá vendo? Olha, eu tenho que usar a droga mesmo, porque quando eu uso ela, eu fico bem, eu fico relaxado, eu fico zen e tal. Eu fiz uma postagem uns dias, me chamou a atenção, uma pessoa comentou assim, eu não vivo sem, maconha para mim é igual água. Olha isso, né? Então, assim, nós somos dependentes de água. O ser humano não vive sem água. Agora, uma pessoa comparar maconha com água, você já imagina o grau de dependência que esse indivíduo está. Doutor, muita gente usa o argumento da maconha medicinal para liberação do uso da maconha. Outros usam o argumento de que a gente eliminaria a figura do traficante, por exemplo. Com esses prós e contras, você é contra ou a favor a liberação da maconha? Olha, Marconi, eu confesso para você que eu não tenho uma opinião bem definida, porque me falta conhecimentos dentro da sociologia, dentro da área da criminalidade, enfim, a gente precisaria, para mim ter uma opinião mais sensata em relação a isso, eu teria que colocar outros aspectos que realmente eu não tenho conhecimento, que são essas questões sociais. O que eu acho é o seguinte, essa discussão de legalizar ou não legalizar, ela não pode ignorar o aspecto da saúde. Isso tem que envolver tanto questões sociais, questões econômicas, questões criminais, enfim, e também a questão de saúde. Então, assim, o que não pode usar como argumento, né, vai ser um debate que vai legalizar ou não. O que não se pode usar, em hipótese alguma, como argumento é vamos legalizar porque a maconha faz bem do ponto de vista de saúde. Isso não. A discussão teria que ser mais ou menos assim, olha, embora a maconha a maconha de forma recreativa faça muito mal para a saúde, pode ser que vale a pena legalizar por isso, aí teria que ter outros pontos positivos. Mas do ponto de vista exclusivo da saúde, se a gente fosse pensar só do ponto de vista da saúde, não tem a menor dúvida que é só problema. Isso é um dado interessante também. A gente sabe que quanto maior a disponibilidade da droga, tá, maior o consumo. Isso é um recado que vale até para os pais. Quanto mais tarde o seu filho tiver contato com algum tipo de droga, e aí eu estou falando principalmente do álcool e do tabaco, melhor vai ser. Então, aquelas crianças que têm contato muito cedo com álcool, elas têm uma probabilidade muito maior de se tornar alcoólatras no futuro. Isso vale para todas as drogas. E o que a gente observou? Quando a gente tem uma restrição, igual a política que teve, se não me engano, acho que foi em 93, em relação ao tabaco, né, de proibir o tabaco. Antigamente fumava em avião, fumava em shopping, fumava em praça. Hoje você não pode fumar quase em lugar nenhum. Essa restrição
e essa dificultar o acesso à substância, a gente sabe que faz com que as pessoas usem menos. Então, tanto que a taxa do tabagismo, como eu falei logo no início do programa, ela despencou. Ela foi de 30% a 6%. Hoje em dia, quase poucas pessoas fumam. Antigamente, todo mundo fumava. Em partes, não é o único fator, mas em partes é por conta dessa restrição. Então, isso tem que ser levado em conta. Olha, vamos legalizar a maconha? Vamos. Mas saiba que o consumo dela vai aumentar demais. Por quê? Porque vai ser mais fácil comprar. Agora, se vai legalizar ou não, é uma discussão muito ampla, muito complexa, que tem que envolver diversos assuntos. Mas as questões da saúde elas devem ser levadas em conta. Doutor, é sempre muito agradável esse bate-papo e esse tema foi muito caro, né, para a gente aqui. Eu gostei muito dessa conversa. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado por disponibilizar do seu tempo, né, parte do seu tempo, para vir conversar e trazer esclarecimentos para os telespectadores aqui do Vale do Jequitinhonha. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Marconi. Estou sempre à disposição quando vocês me convidarem. É uma honra para mim poder participar aqui do seu programa. A gente é que agradece, estamos encerrando mais um programa Painel Livre. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa de entrevista inédita. Obrigado pela audiência, boa noite.